Paz, seus irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Na primeira pregação dessa série de mensagens, eu comecei apresentando para vocês alguns dados do IBGE sobre religião. Esses dados, eles apontam que há um aumento no número de evangélicos no Brasil. Em contrapartida, ou apesar disso, há também um aumento no número de pessoas sem religião. E esse não é um crescimento natural. Significa que mais pessoas estão deixando a sua religião para se tornarem pessoas sem religião. Isso mesmo, aumenta o número de religiosos, mas também aumenta o número de pessoas sem religião. Isso é preocupante para nós porque significa que algumas pessoas que entram na igreja acabam por algum motivo saindo dela. A igreja mantém a sua porta de entrada aberta e não está fechando a sua porta de saída. E nós refletimos biblicamente por que pessoas que entram na fé acabam saindo da fé. Depois de verificar que este é um problema histórico, que não é um problema apenas dos nossos dias, nós passamos então a procurar respostas bíblicas para como lidar com este problema. Como lidar com um problema que na Bíblia é chamado de apostasia. O que é apostasia? É alguém que abraça a fé em Cristo Jesus, mas que por algum motivo abandona a fé em Cristo Jesus. E aí nós temos visto respostas bíblicas para lidarmos com a apostasia, que é um problema real que a igreja enfrenta ao longo da história. Hoje, eu quero examinar com vocês a segunda resposta bíblica. Como podemos lidar com a apostasia de maneira que pessoas que estão cansadas na fé consigam forças para continuar correndo? Porque o nosso objetivo é chegar na largada, onde Cristo nos aguarda de braços abertos. Mas até chegarmos lá, nós temos um longo percurso pela frente. A segunda resposta bíblica, e eu quero mostrar a vocês, aparece no versículo 14. Aqui está a segunda maneira como nós vamos fazer frente ao problema da apostasia e daqueles que abandonam a fé cristã. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós que estamos acostumados a olhar o texto bíblico procurando respostas, sabemos que existem duas palavras-chave neste versículo. Duas. Qual é a primeira palavra-chave? Qual é a primeira palavra-chave? Qual é a primeira palavra-chave? Paz. E a segunda palavra-chave? Santificação. As duas palavras importantes do versículo é paz e santificação. Eles devem se esforçar para viver em paz e eles devem procurar ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é isso que está escrito ali? Então as duas palavras-chave são paz e santificação. Para viver em paz, eles devem se esforçar. E para ter uma vida santa, eles devem procurar. Procurar. Vocês estão afinando de novo. Então perceba que essas duas ordens aqui, esforçar e procurar, estão relacionadas ao que eles precisam para lidar com o problema de pessoas enfraquecidas na fé. Como lidar com pessoas enfraquecidas na fé? Esforcem para viver em paz e procurem a santificação. A palavra esforço, eu preciso explicar cada uma delas. Dentro desse texto, significa uma pessoa que precisa intensamente se dedicar a alguma coisa com um propósito. Deixa eu repetir isso, porque eu preciso grifar esses dois sentidos do que é se esforçar. Primeiro, se esforçar significa intensamente se dirigir em direção a algo que é importante, algo que é urgente. Se esforce.
Mas este esforço tem um propósito. Eles se esforçam urgentemente para alcançar algo. Então, há urgência e há propósito. E aí a gente precisa tentar identificar isso aqui no texto. Por que que urgentemente eles precisam se esforçar? E qual o propósito desse esforço? São as duas questões. O que que eles devem se esforçar para encontrar de maneira urgente? Paz e santificação. Vocês precisam colocar isso como uma prioridade. É urgente. Esforcem-se. E qual que é o propósito deles buscarem a paz e a santificação? A paz para viver com todos e a santificação sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Olha que interessante. Nós estamos falando da nossa relação com Deus, estamos falando da nossa relação com as pessoas. E aqui nós começamos a perceber que a resposta bíblica ela é demasiadamente interessante. Uma pessoa que está enfraquecida na fé, ela precisa prestar atenção no seu relacionamento com os outros, precisa ter paz, mas ela precisa procurar viver uma vida santa, sem a qual ninguém verá Deus. Agora que nós já sabemos pelo que eles devem se esforçar, nós precisamos entender como é que eles vão procurar isso. Como é que alguém vive em paz? Como é que alguém vive de maneira santa? Porque se são duas palavras importantes, isso fará toda a diferença na vida daquelas pessoas, como que eles podem viver em paz? E aí eu sempre penso que às vezes a paz que nós imaginamos é diferente da paz bíblica. Por exemplo, como conseguir paz com um cunhado chato? Bloqueia. Não dá paz? Agora eu tenho paz. Nunca mais ele vai encher meu juízo. Como viver em santidade do nosso tempo? Vamos fazer o que a gente considera ser certo. Mas aqui nós estamos falando das nossas respostas. Qual é a paz e qual é a santidade que Deus espera deles? E como eles podem viver em paz e em santidade? E aí eu queria ler com vocês o versículo 10 e 11, porque essa resposta está nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, o autor de Hebreus diz como é que eles vão conseguir essa paz e essa santidade. Vamos ver? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. A santidade que a Bíblia se refere aqui não é a santidade humana. A santidade que a Bíblia se refere aqui não é aquela que vem como resultado do esforço humano de fazer uma coisa ou fazer outra coisa. A santidade que a Bíblia se refere aqui é a santidade de Deus. É a santidade divina. Nós nos tornamos participantes da santidade de Deus. A mesma coisa se diz sobre a paz. A paz que se refere aqui não é aquela que nós criamos. A paz bíblica não vem como resultado dos nossos esforços, da gente sair bloqueando quem a gente não gosta e de quem enche o nosso juízo. A paz, assim como a santidade, é resultado do nosso relacionamento com o Senhor. Sabendo disso, agora posso lhe perguntar: como é que eles vão conseguir a paz e a santificação que eles precisam urgentemente? Por meio da disciplina de Deus. Deus é como um pai que disciplina o filho. E a linguagem aqui da disciplina é a linguagem do castigo mesmo. O pai que vê o filho fazendo uma coisa inapropriada e disciplina o filho para ele se tornar uma pessoa correta. A linguagem aqui é essa: o pai está moldando os seus filhos e transformando os seus filhos por meio da disciplina. Mesmo que a disciplina não seja algo satisfatório, a disciplina do Senhor ela é essencial.
Porque é a partir da disciplina do Senhor que nós nos envolvemos com Ele e Ele nos transforma em pessoas que conseguem reproduzir a sua paz e a sua santidade. Ou seja, a paz e a santidade são reflexos do nosso relacionamento com o Senhor, a partir do nosso envolvimento com Deus como um pai e nós como membros da sua família. Então, quando nós estamos sendo disciplinados, o Senhor vai produzindo isso na gente. Isso é maravilhoso, porque esse comentário resume como que essa questão vai ajudar aquela igreja que está tendo problemas com cristãos enfraquecidos. A cura para os males da igreja está no que Deus está oferecendo a eles. Deus concede santidade e paz, e os membros da igreja precisam tornar isso uma prioridade urgente, buscando manifestar essas realidades em sua convivência. Uma comunidade de fé que possui algumas pessoas cansadas e que por causa disso estão abandonando a fé, precisam de paz e santificação. E a paz e a santificação virão como resultado do relacionamento dessas pessoas com o Pai Celestial. Depois delas verem o Senhor produzir paz e santificação em suas vidas, será na comunidade de fé que eles terão a oportunidade de manifestar aquilo que eles receberam. E olha que coisa esplêndida. Como é que a gente sabe que uma pessoa recebeu paz e santificação de Deus? Pelas coisas que ela fala ou pela convivência comunitária? Pela convivência comunitária. Se eles receberam paz e santificação, é no trato comunitário que eles conseguem manifestar aquilo que receberam. A vida na comunidade de fé é a oportunidade adequada para mostrar a qualidade da comunhão que há entre eles e o Senhor. Isso aqui merece sua atenção. Antes de irmos à aplicação, como é que a gente sabe a qualidade da vida espiritual de uma pessoa? E às vezes nós estamos procurando sinais que não mostram isso. Uma pessoa espiritual, ela levanta as mãos bem alto e diz glória a Deus no culto. Ô, glória! Ixi, esse aí é espiritual. Uma pessoa espiritual sente arrepios muito fortes. Ixi, ali, é homem de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a qualidade da nossa vida espiritual é visto na maneira como nós refletimos a paz e a santificação que recebemos do Senhor. Quando nós deixamos de expressar a paz e a santificação, isso significa que a nossa vida espiritual não está adequada. E por isso que surge o desigrejamento e pessoas que se afastam da fé. Porque nós não conseguiremos viver em vida comunitária se nós não tivermos a paz e a santificação. E por isso que isso é urgente para eles. Porque o seu relacionamento com Deus reflete na qualidade do seu relacionamento com a sua igreja. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, o seu relacionamento com a sua igreja vai estar mal. Se você não estiver se envolvendo com o Pai, se o Pai não estiver lhe disciplinando e fazendo surgir em você paz e santificação, você é uma dessas pessoas que vai se tornando cansado da caminhada cristã. Você é uma dessas pessoas com joelhos enfraquecidos. Aquela comunidade só vai conseguir resolver o seu problema, o problema da apostasia, a partir do que Deus já está oferecendo para eles. Qual é a solução para uma igreja cansada? Relacionamento com Deus. Sem a paz e sem a santificação, nós não teremos corredores fortalecidos. E perceba como a resposta bíblica é muito diferente da nossa resposta. Como que a gente tenta animar as pessoas cansadas? Vamos fazer um passeio? Vamos fazer algum evento? Vamos sortear um bode? Para ver se o pessoal se anima. E a gente vai procurando alternativas que não resolvem o problema. Pessoas enfraquecidas na fé
só terão as suas forças renovadas quando elas considerarem a qualidade da sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual não melhorar, se você não se envolver profundamente com o Pai, ver a sua disciplina produzir em você paz e santificação, as coisas tendem a piorar. Sabendo disso, eu queria fazer então algumas aplicações. Como nós somos desafiados nesta segunda resposta bíblica? Primeira aplicação. A urgência em avaliar a qualidade do seu relacionamento com o Senhor está naquilo que Ele produz em você. Nós precisamos ter muito claro na nossa consciência que a paz e a santificação só virão como resultado do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Você não vai encontrar a paz bloqueando pessoas. Você não vai encontrar a paz deixando de falar com gente. Você não vai encontrar a santificação fazendo coisas que você acha ser certo e deixando fazer coisas que você acha que é errado. O nosso esforço tem que ser para nos relacionarmos com Deus, para que Ele produza isso em nós por meio da disciplina. E por isso que prestar atenção à nossa vida espiritual é tão importante. Sem se envolver com o Pai Celestial, essas coisas não vão ser produzidas em você. Não vai. Não vai. E chega uma hora que a gente está em pleno conflito com todo mundo. Semana que vem, quando chegarmos ao versículo 15, vocês vão ver que a falta de paz faz surgir na comunidade raiz de amargura. E a linguagem do versículo 15 é como se fosse uma planta que vai crescendo e estendendo as suas raízes para dentro da comunidade, até o ponto que nós não conseguimos mais viver em comunidade. Por quê? Falta-nos paz. E aí a gente acha que essa paz será encontrada mudando de igreja, deixando de falar com pessoas. Não vai resolver o problema. Se nós queremos ver surgir uma comunidade saudável, nós precisamos de vida espiritual saudável. Você precisa de paz para os seus relacionamentos pessoais e você precisa de santificação para ver Deus. Não tem como desvincular um desses relacionamentos. A vida espiritual reflete o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, se você quer resolver a sua situação, se envolva profundamente com Deus. E entenda os processos que Deus vai submeter à sua vida para produzir em você aquilo que você precisa ser. Um filho adequado. Um filho adequado de Deus é uma pessoa que Deus disciplina para que nele surja a paz e a santificação. Isso aqui é importante, porque avaliar a sua vida espiritual é avaliar como está a paz de Deus e a santificação refletida em você. Como? De que maneira você é uma pessoa cheia de paz? De que maneira você vive em santidade? Segunda aplicação. Todo cristão deveria ficar preocupado com a ausência de resultados em sua vida espiritual. Responda para você mesmo. Há quanto tempo você é cristão? Se apenas o Senhor pode produzir em nós, por meio da disciplina, a paz e a santificação, um cristão deveria ficar muito incomodado ao perceber que ao longo da sua vida cristã não surgiu nada disso nele. Imagine alguém que é cristão há 10 anos e não viu surgir em sua vida nem paz, nem santificação. Qual que é o sinal de alerta aqui? Será que eu estou me relacionando com o Pai Celestial? Ou será que eu estou me relacionando com o templo religioso? Porque vir aqui na nossa igreja local não vai produzir em você paz e santificação. Você vem aqui para refletir o que você tem. Se o seu coração está cheio de amargura, inveja, rancor, ódio, é isso que nós vamos ver você transmitir nos nossos relacionamentos. Mas se você é próximo de Deus e Deus está produzindo em você paz e santificação, nós veremos Deus refletido na sua vida. Você vem aqui para refletir o que tem recebido do Senhor.
Mas depois de um tempo de vida cristã, nós deveríamos ficar preocupados. Meu Deus, desde que eu fiquei crente, minha vida só piora. Cada vez mais eu sou rancoroso, invejoso, arrogante, orgulhoso. Cada vez mais eu tenho inimigos. Tem algum problema na sua vida. A sua vida espiritual não está bem, não está boa. Irmão, um cristão com muito tempo de jornada cristã deveria ser um reflexo de paz e santidade. A gente deveria olhar para o irmão assim, até com a mão nos olhos. Nossa, é tanta santidade, eu nem consigo olhar nos olhos. Mas me assusta que a realidade é oposta. Me parece que quanto mais idade tem de cristianismo, mais a pessoa tende a ser viciada em coisas ruins. Uma pessoa arrogante, orgulhosa, briguenta, como disse lá em bom maranhense, um quizumbeiro, uma confusão com todo mundo. E o que está me assustando é que a pessoa às vezes não fica incomodada. Ora, pois, como diria um português, se eu sou crente há 10 anos, a paz de Deus deveria tomar conta de mim. E a santificação deveria guiar a minha vida. Por que isso não está acontecendo? O problema está na qualidade do meu relacionamento. E isso deve te deixar preocupado. Onde estão os resultados da sua comunhão com Deus? Reflita pessoalmente. Onde estão os resultados da sua comunhão com Deus? Se não está florescendo resultado nenhum, você precisa avaliar se é com Deus mesmo que você está se relacionando. Porque o autor de Hebreus diz que ele, como um pai, nos disciplina e faz surgir em nós essas coisas. Se não está surgindo, é porque nós não estamos nos relacionando com ele. E ninguém melhor do que você para avaliar como está a sua vida espiritual. Pastor, tem como mudar isso? Tem. O que eu preciso? Fazer terapia? É bom, mas não resolve. O que eu preciso? Parar de pecar? É importante, mas não resolve. O que resolve é você se relacionar intimamente com Deus. Intimamente. A vida espiritual é algo importantíssimo. Deus para nós não é um conceito abstrato. Deus para nós não é um ser distante e impessoal. Deus para nós é um pai que se relaciona com a gente de maneira fraterna, de maneira pessoal. E este relacionamento tem que produzir em nós aquilo que ele é, paz e santo. Então reflita de maneira pessoal. Quanto tempo você está como um cristão se relacionando com Deus? Ou será que você está se relacionando com o templo religioso? A sua vida religiosa se resume aqui, domingo à noite, nesse espaço físico? Ou a sua vida religiosa é um constante relacionamento com Deus? Terceira aplicação. A vida comunitária nos dá a oportunidade de manifestarmos aquilo que recebemos do Senhor. Geralmente, pessoas que abandonam suas igrejas locais dizem que elas não precisam de um templo. Eu não preciso. Eu sou o templo de Deus. Eu sou a igreja de Cristo. O que essas pessoas geralmente não reconhecem é que é apenas na comunidade que elas podem manifestar a qualidade da sua comunhão com Deus. Tá bom, você é templo de Deus. Mas a paz do Senhor e a santificação estão na sua vida? Claro que estão. Mostra pra gente. Vem cá conviver com a gente. Vem fazer parte da comunidade de fé. Porque é nesse relacionamento aqui que a gente descobre que existem pessoas que estão muito bem e existem pessoas que estão muito mal. Pessoas muito bem refletem de maneira muito íntima e pessoal aquilo que receberam do Senhor. Mas pessoas que estão muito mal, a gente nem consegue ver isso na vida delas. E essa é a questão chave para nós.
Me parece que pessoas que estão fugindo da comunidade estão fugindo da oportunidade de refletir o que receberam do Senhor. Eles não querem reluzir na comunidade de fé aquilo que Deus tem produzido neles. Se recebemos paz e santificação, isso precisa ser manifestado, gente. Eu repito, não são conceitos abstratos. A paz não é você se isolar na sua casa e se chamar de templo de Deus e viver isolado lá. Isso não é paz. A paz é o que Deus produz em você para você viver com todos. Com todos. É o que o texto bíblico diz. É paz para viver com todos. Se eu não vivo com todos, que paz é essa? Que paz é essa? Então essa história, ela faz sentido para uma pessoa que tem conceitos abstratos. Porque na cabeça dessas pessoas que abandonam a fé, a paz e a santificação são coisas muito diferentes. Paz é o meu bem-estar. Quer ver um exemplo? A pessoa diz assim: pastor, eu parei de vir à igreja porque eu não estava sentindo paz em fazer parte da comunidade. Ou seja, para ele paz é o seu bem-estar pessoal. Não é aquilo que Deus produz nele para ele viver em comunidade. É o quanto ele se aborrece ou não. Se eu me aborreci, eu não tenho paz, então estou saindo fora desse lugar. Isso não é paz. E por isso que o desigrejamento acontece. Porque o conceito de paz e de santificação das pessoas não faz sentido. A verdadeira paz e a verdadeira santificação são recebidas do Senhor e precisam ser manifestados na comunidade de fé. Se você decide não viver em comunidade, você está perdendo a oportunidade de refletir aquilo que você tem recebido. Ou talvez você está escondendo que a qualidade da sua vida espiritual está muito ruim. Por isso que nós estimulamos a prática comunitária. A prática comunitária é o ambiente adequado de convivência para a manifestação disso. Para nós vermos o que Deus está fazendo em nossa comunidade. Você precisa ser inspiração para alguém da nossa igreja. E você precisa se inspirar em alguém. Porque dentro da comunidade de fé, nós temos pessoas que estão vivendo com Deus Pai e se relacionando com Ele. E essas pessoas conseguem refletir a paz e a santificação. Então tome esses bons exemplos. Porque aqueles que estão fracos na fé, eles nunca refletem isso. O discurso dele é muito platônico, é muito abstrato. Não, eu sou o templo de Deus, vou viver na minha casa sozinho como templo, vou levar as coisas da minha interpretação pessoal, como eu acho que tem que ser as coisas, e assim vai ser. Isso é muito preocupante sobre muitas maneiras. Eu espero muito que você aproveite cada uma dessas oportunidades que nós temos aqui semanalmente para mostrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu estou doidinho para alguém arrumar confusão com você, para você ter a oportunidade de refletir a paz de Deus que está na sua vida. E se ninguém arrumar confusão, eu arrumo só para você mostrar para nós o que é a paz de Deus. Agora você consegue pensar como seria trágico no momento em que você tem a oportunidade de refletir a paz, você se ausenta da comunidade porque você não recebeu paz? Isso é muito preocupante, gente. É muito preocupante. A reflexão aqui é pessoal. É pessoal. Nós não temos como obrigar pessoas a se relacionar com Deus, mas nós precisamos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Senhor Jesus, por que eu não consigo viver em comunidade? Fixe esses conceitos na sua cabeça, porque na semana que vem, encerrando no versículo 15, nós vamos ver os impactos negativos disso na comunidade de fé. Quando não há paz e santificação, o estrago é tremendo, tremendo. É uma pessoa que sai da comunidade e abandona a fé em Cristo Jesus, porque simplesmente lhe faltou o que era essencial: paz e santificação. Quarta aplicação. Uma vida espiritual cansada se reflete em desigrejamento. Eu queria encerrar com essa aplicação porque ela é
uma ponte para a nossa reflexão da semana que vem. Um dos resultados advindo da falta de paz e da falta de santificação é o desigrejamento. Por quê? Porque sem paz e sem santificação, a gente não consegue viver com essas pessoas. Tem um comediante que disse um pensamento esses dias que é interessante. Ele disse assim: diga aos seus filhos que eles são importantes só dentro da sua casa. Fora da sua casa, ninguém se preocupa com eles. Porque às vezes, nós que somos filhos ou temos filhos, achamos que todo mundo acha que o nosso filho é maravilhoso. Sabe quantas pessoas se importam com seus filhos? Só você. E às vezes nem você, né? Então, ele nem em casa, nem fora de casa. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque nós devemos refletir de maneira muito pessoal sobre como a nossa vida comunitária ela reflete uma vida espiritual que não está bem. Não está bem. A gente vai tendo uma boa impressão de nós mesmos e a gente começa a se excluir da comunidade. A gente deixa de falar com um, deixa de falar com o outro. Já não sente mais satisfação na vida comunitária. Não encontra regozijo nessas coisas. E como consequência imediata é este desigrejamento. Por quê? Porque não dá para viver aqui dentro sem paz e sem santificação. Não dá. A paz e a santificação são essenciais para a vida cristã. Essenciais. O irmão faz um caldo delicioso para nós saborearmos hoje depois do culto. É capaz de alguém tomar e achar ruim. Aí você fala: rapaz, não é possível, eu fiz com tanto amor, o irmão veio me brigar comigo por causa do caldo, disse que tinha bacon demais. Vou me ofender e sair da igreja. Não, se você não estiver em paz, não vive mesmo. Você não vive em comunidade se não tiver paz. Sem a santificação, você não consegue se ajustar a lugar nenhum. E por isso que os nômades da fé não param, eles se aborrecem muito facilmente. Eles só conseguem conviver no máximo com a sua família. Com gente diferente, igual a gente, eles não conseguem. Porque vê defeito em todo mundo, vê defeito em tudo. E chega uma hora que nós nos aborrecemos tanto que não quer mais. A gente já vem para a igreja com peso. Meu Deus, só de pensar em entrar lá e olhar a cara daquele pastor me dá até um calafrio. Fala: meu irmão, o que está acontecendo com você, senhor? Está mal, hein? Está mal. Por isso que eu estou dizendo, uma vida espiritual cansada reflete em desigrejamento. Porque o cansaço é falta de paz e de santificação. E a paz e a santificação não virão como esforço pessoal. Você tem que se esforçar para buscar em Deus o que só Ele pode produzir em você. O seu esforço é para se relacionar com Deus. Amém, Jesus. Aleluia. A partir do seu relacionamento com Deus, você vem aqui para transmitir a nós o que há de melhor de Deus na sua vida. Então eu repito, quando você chegar aqui, o que chega é a sua vida espiritual. Isso é importante para você que é membro da nossa igreja local. Quando você encontrar um irmão ruim do juízo, arrumando confusão, tenha paciência com essa pessoa que ela não está bem espiritualmente. Não está bem. A vida espiritual está dando sinais de alerta e você está vendo da maneira como está sendo tratado. Isso é uma boa estratégia para a gente melhorar o nosso relacionamento pessoal. Porque às vezes o que você está precisando é dizer: irmão, ei, irmão, que é isso? Todo dia que eu te vejo, você está brigando com alguém aqui na igreja. Toda vez que você está arrumando confusão, você reclama de tudo. Você até projurou o irmão de morte, disse que se vê ele aqui, você vai matar. Que isso? Que isso, santo? Cadê a santidade? Sem agora ninguém verá Deus. Não foge de igreja não. Foge da vida que você está levando. Se você quer viver em paz, não tem outra solução. Só o Senhor pode dar a paz que você procura. Eu queria orar exatamente por isso. Porque eu acredito muito que Deus pode nos ajudar a refletir sobre nossa vida espiritual hoje. O que está frágil em nossa vida espiritual? O que Deus
precisa fazer em nós para nós nos tornarmos pessoas que refletem a sua santidade? Fique de pé, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, neste momento eu estou orando pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eu reconheço de maneira pessoal que todos nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. É a partir do nosso relacionamento com o Senhor que veremos aquilo que o Senhor pode fazer por nós, e nós estamos desejosos de ver o Senhor produzir paz e santificação em nossas vidas.